Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. No oeste do Paraná, no mês de outubro, algumas crianças estavam eufóricas com as festividades de Halloween. Naquele dia, houve uma grande agitação no bairro onde aquelas pessoas moravam, e muitos adultos também estariam participando pela primeira vez daquelas brincadeiras que são praticadas na América do Norte e em alguns países da Europa. Mas se alguns pais soubessem o que estava reservado para suas crianças e o tormento que chegaria em suas vidas, com certeza não teriam incentivado seus filhos a participarem daquela comemoração. No início da noite, algumas crianças fantasiadas começaram a sair de suas casas e nas ruas passariam de casa em casa pedindo doces. Naquela pequena vila, onde todos se conheciam, não havia motivo para ficarem preocupados. E isso era o que eles pensavam. Infelizmente, aquela confiança se tornaria arrependimento para duas famílias. Dentre o grupo das crianças, havia duas meninas com 12 anos de idade e um menino com apenas 6 anos, que se afastaram e seguiram por uma rua de terra e foram na direção de uma residência que era habitada por algumas pessoas que elas não sabiam bem quem eram seus moradores, naquela região do Morro da Salete. A lua estava surgindo enquanto 3 crianças caminhavam por aquele lugar escuro e depois de alguns minutos pararam diante de uma casa velha. Durante o dia, aquele lugar exibia as belezas com flores do campo, exalando seus perfumes, e pássaros cantando alegremente enquanto buscavam alimento. Mas à noite, a realidade era outra. O lugar sombrio causava arrepios no menino que já estava pedindo para ir embora. Mas as duas meninas queriam doces e acreditavam que naquela casa, na beira da estrada, era o lugar onde havia muitas gostosuras. As crianças bateram palmas diante daquele velho casebre e esperaram alguns minutos. Ninguém apareceu. Novamente bateram palmas e gritaram pedindo doces. Quando a porta abriu, o menino segurou na mão da irmã dele e tentava fazer com que ela se afastasse daquele lugar. Ele ficou apavorado ao ver a fisionomia da mulher que saiu atendê-los. Era uma velha senhora cabeluda e despenteada que lembrava uma bruxa. De repente, surgiu um homem atrás daquelas crianças e disse que elas não precisavam ficar assustadas e que lá dentro da casa tinha uma mesa cheia de doces e poderiam pegar tudo o que quisessem. Então só precisavam entrar e escolher as gostosuras que gostariam de levar para casa. As crianças hesitaram um pouco e depois, diante da insistência do homem e da mulher que já havia chegado perto delas, aceitaram o convite e entraram naquele lugar. Lá dentro tinha mais 2 pessoas. Era um rapaz e uma moça que não tinham cara de bons amigos. Depois de fechar a porta, o casal levou as crianças até uma escada que descia ao porão e falavam que os doces estavam lá embaixo. A mulher acendeu a luz daquele porão e puderam ver uma mesa com balas e doces sobre ela. Então a mulher desceu na frente e chamava as crianças. Inocentemente, elas acompanharam a megera, mas enquanto desciam pela escada, começaram a sentir cheiro de doces estragados. Ao chegarem perto da mesa, perceberam que o mau cheiro exalava dali. A mulher agiu com cinismo e disse que não sabia que os doces estavam estragados e pediu para as crianças esperarem enquanto ela se afastava em busca de uma caixa com doces novos. A megera subiu pela escada do porão enquanto era seguida pelos olhares assustados das crianças, que viram ela fechando a porta. O tempo foi passando e a mulher não voltava. Então o menino começou a chorar. Uma das meninas decidiu subir a escada para verificar se a porta estava trancada, enquanto a outra, a irmã do menino, ficou junto a dele. Ao encontrar a porta trancada, a menina ficou com medo e bateu chamando alguém. Ninguém veio até ela.
Então a menina sentou-se no degrau e chorou. Não demorou muito tempo e a menina começou a ouvir conversas. Ela então encostou o ouvido na porta para tentar entender o que estavam falando. A menina atrás da porta reconheceu a voz da mulher e ela falava que os espíritos enviaram até eles a oferenda que estavam procurando. E uma voz de homem dizia que aquilo que a mulher pretendia fazer era perigoso, pois alguém podia ter visto as crianças vindo naquela direção, enquanto uma terceira pessoa, talvez a moça que estava sentada na sala, rebatia dizendo que mesmo que alguém tivesse visto as crianças vindo pela estrada, jamais saberiam que elas entraram ali naquela casa. Por alguns minutos, todos ficaram em silêncio, até que um homem decidiu falar. Encostada na porta, a menina tremeu quando ouviu o homem dizendo que ele concordava com a mulher e que deveriam iniciar os preparativos da oferenda, e tudo precisava ficar pronto até meia-noite. Naquele horário, eles invocariam os espíritos das sombras. A menina, depois de ouvir aquela conversa, desceu correndo e disse para as outras crianças que elas precisavam encontrar uma saída. De repente, a luz apagou e elas gritaram assustadas e ficaram encostadas uma nas outras. Mas a escuridão foi favorável para as crianças, que após adaptarem os olhos com o lugar escuro, elas viram a luz da lua entrando por uma fresta na tábua da parede. Tomando cuidado para não fazerem barulho, elas se aproximaram da parede e viram que a tábua estava podre. Uma menina forçou aquela tábua e tentou afastá-las das outras, e ela conseguiu somente uma pequena passagem, mas foi o suficiente para poderem fugir. Aquele porão fazia fundo com um barranco, e as crianças desceram escorregando até lá embaixo. E daquele lugar, elas correram para o meio do mato. Mas o silêncio no porão chamou a atenção dos moradores daquele casebre, que logo descobriram a fuga das crianças. A velha começou a gritar, amaldiçoando os outros, que por o descuido deles, as crianças conseguiram escapar. Ela chamava todos de malditos e ordenava que alguém pegasse uma lanterna para poderem sair à procura dos fugitivos. Enquanto corriam, as crianças podiam ouvir os gritos da velha, que não demoraria a sair para procurá-las. Mais adiante, as crianças viram uma linha de fogo riscando o ar na frente delas. Podia ser um caçador usando lampião, pensou uma menina. Mas a outra gritou dizendo que era um boitatá. E elas mudaram de direção, mas acabaram caindo numa enorme barroca causada pela chuva, e prosseguiram em caminhada pelo meio dela. Na vila, não muito longe de onde as crianças estavam, os pais delas se encontravam aflitos e perguntavam para as pessoas se alguém tinha visto as duas meninas e o menino, até que um grupo de crianças que retornavam para a casa delas disse que sabia para onde elas tinham ido. Após descobrirem sobre a direção que as três crianças seguiram, o pai de uma menina e também o das outras crianças chamaram alguns amigos e foram em busca de seus filhos. Naquele mesmo instante, a família abominável também se encontrava no meio do mato, fazendo sua caçada. Enquanto escutavam assobios, eles apressavam-se para seguir naquela direção, achando que as crianças estavam lá. Mas a direção escolhida por aqueles perseguidores estava sendo confundida por um saci que habitava naquela mata. Ao mesmo tempo, dentro do precipício, as crianças seguiam na direção que a enxurrada escorria e em poucos minutos saíram na estrada e encontraram com os pais delas. Depois de saber o que tinha acontecido, aquelas pessoas se revoltaram, e enquanto as mães voltavam para casa com as crianças, os pais e seus amigos entraram na barroca e foram na direção da mata. Eles não tinham boas intenções com a família que aprisionou seus filhos. No meio do mato, iniciou uma gritaria. Um círculo de fogo prendeu aquela família do mal contra uma região rochosa, um lugar que eles não poderiam escapar, a não ser escalando nas pedras. E enquanto tentavam subir por aquele barranco pedregoso, para fugirem do fogo que se aproximava, o saci apareceu com uma vara espinhosa na mão
e começou a dar uma surra naquelas pessoas. Os gritos daqueles indivíduos chamou a atenção dos pais, das crianças e do grupo que estava com eles. Mas os gritos ecoavam entre as árvores e, sendo assim, era difícil saber onde se encontrava aquela família. Enquanto isso, o Saci parecia se divertir ao ver o desespero daquelas pessoas tentando escapar das suas agressões. O rapaz, a moça e o velho conseguiram subir pelo barranco de pedras e fugiram daquele lugar. Mas a velha má caiu e ficou pedindo socorro. Sem poder se defender, uma língua de fogo daquele ser que ela não sabia o que era veio na direção da mulher e queimou quase todo o cabelo da megera. Ela era tão ruim que foi abandonada pela própria família. Em agonia, a velha encontrou uma brecha entre as pedras e entrou nela, tentando se proteger. Alguns minutos mais tarde, o Saci e o círculo de fogo começaram a se retirar do local. E a mulher, que se encontrava sem esperança de que alguém voltasse para buscá-la, ouviu vozes e gritou pedindo ajuda. O grupo chegou até a mulher e a encontrou chorando e pedindo misericórdia. Um homem que estava com eles reconheceu a velha e disse que ela é praticante de magia negra e que está envolvida com sacrifícios. Ele falou que deveriam executá-la, pois acreditava que ela e a família estavam envolvidas com o sequestro das crianças. Mas o pai de uma das meninas, depois de ouvir a história e os pedidos de perdão da velha, se compadeceu e pediu para deixá-la ir embora. Mas disse também que eles iriam em busca da família dela. Aqueles homens abandonaram a mulher e depois entraram na barroca para saírem daquele lugar. E ao chegarem na estrada, seguiram na direção da casa da velha. O que eles não sabiam é que a megera conhecia um atalho e chegou antes deles no casebre para alertar a família sobre o perigo que estavam correndo. E para evitar um possível linchamento, todos abandonaram aquela casa, e nem era deles. Aquela família tinha invadido aquele imóvel. Quando os pais das crianças e o grupo revoltado chegaram no local e entraram naquela casa que estava caindo em pedaços, descobriram que os moradores haviam batido em retirada. Depois daquela noite, ninguém mais viu aquela família. Mas onde quer que aquelas pessoas estejam, levaram na memória a surra que receberam do Saci em pleno dia de Halloween.